Olá, pessoas da internet. Olá, galera. Como é que vocês estão? Vocês Tudo estão bem com bom? vocês? Tá tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão tomando água? Vocês sentiram nossa falta? Vocês sentiram nossa ausência do YouTube? Por que será, né? Que a gente se ausentou? Então, né? Vamos descobrir aqui enquanto a gente viaja num carro. Antes da gente começar a viagem, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode esclarecer, né? Uhum. Talvez deixar um pouco mais claro aqui para os nossos queridos assistentes. Mas antes disso, né? Olá, Diego, tudo bem com você? E aí, meu querido, como é que você tá? Eu tô bem. Como é que são as coisas? Como é que tá a vida? Então, só houve uma pequena mudança de casa, de ambiente, de Aham, tudo. E esse é o meu novo sim. cenário agora, né? Ele ainda tá em construção, né? Tem Uhum. um divã agora. Tem Então, um pequeno divã no quarto, um sofazinho. um sofazinho aqui. E Bom, é isso. A prateleira se foi. por enquanto. É, Ou definitivo? talvez, é uma coisa incerta ainda. Não Aham. temos uma definição sobre. Mas assim. É, se, Ah, se um dia, sei lá, der uma chuva de diamante e eu tiver tempo e conseguir editar o da mudança, talvez vocês consigam ver um pouquinho de como que foi o caos da mudança. do que foi aquela mudança. É, Exatamente. E mas assim, a. eu acho que pra quem, né, tá vendo aqui agora, não tá entendendo nada, por que que a gente tá num carro, Aham. que é isso que tá acontecendo, por que que Aham. o que, sabe? O famoso que. Não, mas eu já ia chegar nessa parte. Eu já ia chegar nessa parte daqui a pouco. Ah, não, então tá bom. Tá? Não, agora é só a parte que a gente fala o que tá acontecendo, por que a gente demorou pra voltar. Uhum. É, então, basicamente eu tive que tirar umas férias forçadas, Aham. porque a gente precisou mudar de casa, assim, a toque de caixa. Aham. Foi E tipo aí, assim, é ah, agora. foi bem assim, porque logística, né? Cidade Aham. grande, logística, a logística é muito importante. Sim. Cidade grande já forçou um pouquinho, mas tá. Não, cara, ela acho que se eu não me engano, é a quinta maior cidade do estado de São Paulo. Hum, Então, é. é uma cidade grande, sim, cara. Sim, sim. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Quando você vai sair de uma logística de 5 minutos pro serviço pra uma hora do serviço, a, É. a cidade é grande, sim. Sim, sim. Na verdade, qualquer lugar que você demore uma hora pra chegar de carro é Já longe. é longe, entendeu? É. Então, a gente teve que organizar no Google Maps a nossa vida. Muito bom. E o engraçado, né, que antes da mudança, e agora sim, falando já um pouco de por que a gente tá dentro de um carro, Uhum, a gente tentou gravar na verdade, a gente gravou, né, um episódio sim. falando justamente sobre mudanças e mudanças da vida e como que a gente reagiu às mudanças da vida. Uhum. E aí explica um pouco para as pessoas que estão assistindo por que a gente tá dentro de um carro. Bom, primeiro, o porquê que essa gravação não veio a público, né? Aham. Porque este que vos fala é uma anta. Basicamente é isso. A gente Ah, gravou cara. 50 É, minutos de um episódio maravilhoso sim. dos dois conversando num carro, né, enquanto né, um carro virtual, né, no caso. Sim. E eu esqueci de ligar o microfone, Só isso. basicamente. Foi Na isso. verdade, na verdade, esqueceu de gravar o microfone, né? Você É, gravou o seu ligado ele som. tava. É, Esse negócio, é muita tecnologia envolvida, sabe? é. A gente que é mais idoso, assim, às vezes a gente apanha pra fazer esse tipo de coisa na internet. É complicado. É difícil apertar três botão. Mas, E pra quem não conhece, esse aqui é o Yugo, The Non Game. este aqui E, é o Yugo. e é basicamente isso que vocês estão vendo. É um É isso. carro Uhum. andando a esmo, a ermo, né?
A esmo A é... ermo. E não tem propósito. O propósito é, sei lá, se desestressar. Não tem vire aqui, vire ali. É só uma estrada em linha reta. É só uma estrada reta. Em reta não, né? Tem suas curvas, não, mas é uma estrada contínua. Aham, Acho que contínua seria um melhor termo. E sim. aí, eu não sei se dá pra jogar mais de 2 jogadores. Acho que dá, né? É até Dá, 4 dá. jogadores. Se eu não me engano, até 5 pessoas dentro do carro. É, que 5 já não é seguro, né? Claro que é. Depende do carro, cara. Não, todo carro Mas tem... não esqueça Todo que não, isso né? aqui é um Vamos lá. Yugo. Então, mas vamos lá. Todo carro que tenha dois espaços internos, normalmente eles têm 5 lugares para 5 pessoas andarem dentro do carro. É, que é 4 seres humanos e um pet, né? Porque aquele banco Não, aquela parte do meio ali não dá, cara. cara, dá. Assim, não é o negócio mais confortável do mundo, mas é espaço. Tá, então, pela sua teoria, o porta-mala também serve. Não, porque não tem cinto de Não, segurança lá. não é confortável. Então é só pôr um cinto que tá pronto. Vale. Nossa, Se essa curva tiver. fechada eu não lembrava que tinha isso. Né, eu tô achando esquisito esse Yugo aqui de rápido desse jeito. Então. Não é porque cabe que dá certo, mas se tiver um cinto de Então. segurança e uma regulamentação aceitável, tem muito carro por aí que tem 7 lugares justamente por isso, porque eles colocaram um banquinho que não... Uma cadeirinha que se passa por um assento e colocaram um cinto de segurança e virou um carro de 7 lugares. O que eu acho um absurdo é pra enganar o consumidor, mas tudo bem. Com certeza. Enfim, Com o certeza. ponto da conversa nem era isso. A conversa não tem ponto, cara. É. Quanto mais cedo a gente aceitar isso, melhor vai ser pra todo mundo. Melhor é, né? É. Mas é um jogo de 4 a 5 players, depois a gente confirma a informação aí, bota na tela, se for o caso. Aham. E é isso, é basicamente viajar com seus amigos sem sair de casa. Isso aí. E viajar pra onde? Pra lugar nenhum. É viajar, entendeu? É. A viagem são os amigos que fazemos pelo caminho. Os amigos são viagens que fazemos pela viagem. Não. É isso aí. Os A amigos são os viagem- amigos que fazemos pelos amigos. As, Isso aí. as viagens são o caminho que fazemos pelos amigos. É isso aí. É... Tô na Inglaterra agora. Isso. Mas assim, é um Yugo, né? É um carrinho pequeno, é um carrinho. Não é um jogo de corrida, não é um jogo de quão rápido você consegue chegar em um lugar, até porque não tem um lugar pra você chegar. Não tem uma linha de Exatamente. chegada. O propósito todo é realmente sentar e trocar ideia, e sentar e conversar e Aproveitar o caminho. aproveitar o caminho. Né? Você já comentou, né, sobre o episódio que deu errado. E realmente eu fiquei muito triste assim, de verdade, de chorar no banho, não, brincadeira. De ter perdido aquele episódio. Eu fiquei Porque- também porque ele ficou muito. Muito. Muito? Não é bem autoral a palavra. Eu tô tentando buscar um termo, mas não sei. É muito, sei lá, sincero, talvez. Sim, ele ficou muito sincero. E eu acho que esse jogo ele desperta isso na gente, talvez. Talvez. A gente vai descobrir hoje na segunda É. tomada de gravação do jogo. Mas eu Assim, acredito que sim. E assim, né, seguindo aquela nossa regra, a gente não vai tentar recriar o que já foi feito. Não, até porque não fica bom. Não. Mas Mas eu acho que abordar os temas talvez seja uma boa. Ah, sim, mas eu acho que eles têm que vir mais naturalmente. Mas enfim, Uhum. isso tudo é... Foi frustrante, porque Sim. foi um episódio muito. Até poético, digamos assim. Foi. Por tudo que foi abordado nele ali. Mas eu Aham. acho que também o fato do áudio, do meu áudio não ter sido gravado e o episódio nunca ter ido pro ar. Só corrobora com tudo que foi dito no episódio. Ah, com sabe? certeza. Com E- certeza, porque a gente falou de mudança e aceitação e coisas da vida. E aí seria até uma parte 2, né? Isso aqui que tá acontecendo agora, que é sobre a efemeridade das coisas, né? Tem uma música do Tenacious D Hum, que chama The Greatest Song in the World, que é a melhor música do mundo. ah,
E eles fazem justamente isso, eles não cantam a melhor música do mundo, eles cantam a história de como eles cantaram a melhor música do mundo. E eu acho que tem muito a ver sobre como que isso tudo tá acontecendo até aqui. Exatamente. A gente tá contando a história de um episódio que a gente fez. Exatamente. Mas não foi pra área e nunca vai porque a gente tava, né? A gente falou sobre coisas que não foram gravadas, pelo menos na sua parte. Tem uma faixa de áudio do Gabriel falando sozinho. Falando sozinho. Sim. Que aí destrói toda a beleza do episódio, né? Só parece um doidinho conversando. Sim. Tipo, concordando com ele mesmo e trocando de assunto do nada. Exatamente. É tipo uma pessoa falando com as vozes na cabeça dela. Vai ver, cara, eu sou só o fruto da sua imaginação esse tempo todo. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Vai ver, eu sou só uma pessoa esquizofrênica gravando aqui online e achando que eu tô conversando com alguém. E tipo a hora que eu assisto, eu ouço a sua voz de novo, mas a hora que as outras pessoas assistem, elas falam, nossa, que esquisito, cara tá né? maluco. Um cara falando sozinho. Pois é. É tipo um Ash da vida. É. Pô, mas aí você deu spoiler de Pokémon, né? Porra. O bagulho tem 30 anos já, cara. Nem tem como. É. Não. Sim e não, vai. Não, pelo amor de Deus, 30 anos já. A não ser que seja uma geração nova pra assistir, mas aí não é nem um spoiler, né? É só uma teoria doida. É só uma teoria doida. Tem razão. É só uma teoriazinha Explique doida. a teoria doida que a gente tá falando, porque tem gente que não vai entender. Né? A teoria de Pokémon é a seguinte: tem aquele episódio que ele pega a bicicleta da Misty lá. Não, na verdade é o primeiro episódio. Que ele pega a bike da Misty, os pássaros saem correndo atrás dele, eu não sei. É Spearow? Acho que é Spearow. Os Spearow saem. Uns pombos diferentão lá. Saem voando atrás dele e tal, e aí tem uma batalha lá que ele fica todo machucado. E reza essa teoria de que ele entrou em coma nessa batalha e tudo que ele viveu depois é mostrado no desenho é só fruto do coma dele. Que na real tá numa cama de hospital. A teoria que eu tinha visto era que o primeiro episódio era isso. Tipo, o primeiro episódio ele acorda lá atrasado, ele pega a bicicleta, vai lá pro... Sim, que isso tudo aconteceu na vida real mesmo. E aí, do professor Carvalho. Só que aí no meio do caminho do laboratório ele sofre acidente, é atropelado e tal, e tá em coma. Ah, tá. Então nem chegou a rolar a treta com os Spearow na vida real. Não, é tipo assim, Pokémon não existe, é um bagulho da coma dele. Entendi. Pior ainda, então. Não, a teoria que eu conheço é essa. Não, a teoria que eu tinha visto é essa dos Spearow. Que depois do que aconteceu com os Spearows, ele entrou em coma. E aí, desde então, tudo é fruto da cabecinha dele. Uhum. E hoje ele é um cara já de 30 e tantos anos, deitado numa cama de hospital, achando que tem um Pikachu. Exatamente. De 30 anos que nunca envelhece, né? Uhum. Que é justamente... Pokémon tem sei lá quantos anos e ele não envelheceu uma gota até hoje. Que é justamente essa teoria que eu falei, né? Que eu conhecia, que é, tipo, desde o primeiro episódio mesmo. Uhum. Mas, enfim. Era isso, né? Sobre Pokémon é isso. Sobre Pokémon é isso. O legal é que o primeiro episódio é mó profundo. Aliás, o primeiro episódio, a gravação perdida é mó profunda. E essa aqui é... Pokémon, foda-se. Estamos falando de Pokémon e é Mas isso. é isso, cara. O problema de todo mundo é tentar emular o que aconteceu no passado. Exatamente. Sabe? A gente fica nessa de... porque aquela vez, aquele dia e... Cara, assim e se eu tentar fazer isso de novo... Assim como no Yugo, se você der meia volta aqui e der ré, o caminho até pode ser igual, mas já não vai ser igual. Já não vai ser a mesma coisa. Exatamente. Então, por isso, aproveita a vida agora. Vive a vida Exatamente. agora. Nossa, eu entro no Yugo, eu começo a ficar mó reflexivo, velho. Eu acabei de falar, né? O Yugo, ele desperta uma coisa nas pessoas. O Yugo, ele desperta uma coisa na gente, não só nas pessoas, né? Mas na gente que... sei lá, eu acho que ele abre caminhos, né? Caminhos, Caminhos, olha, só um caminho infinito aqui. Né? Ele abre caminhos pra esse tipo de conversa e a gente começa a falar sobre uma coisa e
E não né? para Não nunca para. mais. Não para É um, nunca mais. é um fluxo de consciência e inconsciência sem fim. Cara, já faz 15 minutos que eu tô dirigindo, na verdade um Ah, pouco mais. Eu vou você deixar vai você tocar. dirigir um pouco. Vou. Você tem certeza disso? Eu tenho. Uma Então coisa tá bom. engraçada, né, também que aconteceu nesse episódio que nunca vai pro ar, Hum. é que foi justamente isso, né? Eu dirigi lá durante 25, 30 minutos e não bati, não fiz nada com o carro. Eu peguei o carro, andei 10 metros, já soquei na parede já. Já enfiou o carro na parede, como se não houvesse amanhã. Isso dá pra replicar. Mas aí, né? Só Cara, é um ambiente virtual, né? Ah, sim. Ele Tá, meio que serve pra isso, né? Ele é permissível pra isso. É. Inclusive, cara, eu tô pensando aqui, Ah. a gente pode fazer isso aqui não só no Yugo, a gente pode fazer isso aqui no Não. GTA. Então, e eu pensei sobre isso justamente porque essa semana passada, sei lá, nesse tempo pra trás aí que a gente ficou sem gravar, Nesse ato. saiu o GTA Enhanced. Hum. Eu ainda não consegui jogar no online dele, Uhum. mas é uma versão do GTA que tá um pouco melhorada, ele tá mais bonito e um pouco mais leve. Tá rodando um Uhum. pouco melhor em computadores mais antigos. Sim. E pra quem já tinha o GTA V na Steam, ele é só você reinstalar ele tá totalmente gratuito, você só precisa fazer um load ali do seu jogo salvo. Aham. Mas eu tava jogando ele realmente tá mais bonito, ele realmente tá mais leve, né, rodando melhor. E se isso tudo for por online, eu acho que vai ser muito legal e eu acho que a gente consegue pegar e fazer isso porque isso foi uma coisa que a gente sempre fez também, né? Sim. É. Até no próprio GTA mesmo, a gente Aham. sempre dava uns Não, rolê mas- épico. Mas eu tô falando agora no momento do GTA, que a gente pegava um carro aleatório, ou meu Uhum. ou seu, no GTA, né, obviamente. Sim. Entrava no carro e saía dirigindo por aí até como se não houvesse amanhã e ficava só conversando. Também. Ou Que, vamos né? lá roubar um caça, né? Tipo isso, vamos invadir o forte militar aqui, né? Que aí já não vai fazer sentido com o que eu ia falar, que é uma coisa que a gente fazia também na vida real. A gente não invadia fortes militares, mas a É. gente pegava o carro e saía pra dar uma volta. A gente pegava o carro e saía dando um rolê por aí, simplesmente conversando. Que é Que- a beleza da juventude, né? Você não ter um compromisso muito sério que te permite ter tempo pra nada. Sim, pra Porque nada. era isso que a gente fazia, nada. E engraçado porque conversei sobre isso essa semana justamente com uma pessoa que Eita! Que é justamente a forma como como a gente não dá tempo pro nosso próprio ócio. Uhum. O ócio, ele é um dos pilares, dos alicerces da filosofia grega, justamente porque sem o ócio você não consegue ter criatividade, você não consegue ter tempo pra ter introspecção, pra olhar pra si mesmo e falar, não, eu gosto disso, então deixa eu ir escrever um livro sobre isso. Uhum. A gente precisa de ócio. A gente precisa de ócio pra ter criatividade. Sim, E- tinha. Pode continuar, depois eu agrego. Não, e eu ia juntar justamente com isso que a gente tá fazendo agora. A gente tá Que é conversando, Um a gente tempinho tá. de ócio, né? A gente tá conversando, a gente tá dentro de um carro, de um jogo, de um carro, dirigindo, mas a gente tá fazendo uso desse ócio. E eu acho Sim. que o Yugo, ele é tão legal nesse sentido de por que a gente entra num assunto e começa a falar de outro, justamente por isso. Porque ele desbloqueia essa ideia de que, a gente não tem um objetivo, a gente não tem como fala, um roteiro a seguir. A gente não tem um ponto que a gente tem que chegar lá antes de 10 minutos. Não. Não, a gente é só tá uma dentro de um missão. carro conversando. E é maravilhoso. E aí o que eu acho que assim, talvez é que o Yugo proporciona uma calma, né? Porque assim, você sabe que você vai ver poste, Uhum. asfalto, guarda-reio e um espaço ali, de vez em quando uma construção ou outra, mas muito longe. Sim. Você nunca vai passar do lado dela. Uhum.
Então ele te proporciona um momento mais introspectivo mesmo. Já um GTA da vida, se fosse pra seguir por essa linha aqui, né, Uhum. de não vamos fazer missões, não vamos matar outros players, tal. Vamos só fazer isso aqui, Dirigir mas por no aí. fazer isso aqui só que no GTA. Ele tem um pouco de uma coisa que chama flaner, Hum. que é você ser um espectador ocioso, sabe? Uhum. Eu lembro muito do meu primeiro ano de faculdade. Uma das minhas primeiras aulas foi uma aula de flaner, Ah. que era basicamente o professor juntou a turma inteira no centro da cidade, Uhum. deu 2 horas para dividiu todo mundo em dupla e deu 2 horas para as duplas andarem pelo centro Tá. com um caderno na mão e olha, vocês vão andar. Estimulando o ócio. Mas a gente vai andar pra onde? Não, vocês vão andar. Uhum. Mas o que a gente tem que fazer? Não, gente, anda. Pega o caderninho, o que vocês acharem interessante, o que chamar a atenção Uhum. de vocês. Vocês vão andar e vão anotar. Ó, senti Sim. um cheiro na esquina tal. Ok, que cheiro que era? Era um cheiro doce. Uhum. Cheiro doce, esquina tal. Eu vi um cara diferentão atravessando a rua em tal momento. Anota, guarda isso. Uhum. E é tipo uma prática de ócio que eu acho muito interessante porque ela te reconecta com Sim. você e te Uhum. conecta com o lugar que você tá. Sim, sim. E eu não sei se isso se enquadra, né, nessa diferenciação do que a gente está falando, Uhum. mas só para complementar, sim, o ócio, ele serve também justamente para isso, para você se reconectar com você mesmo. Sim, pra Porque caralho. você tá no teu dia a dia, né? Pensa no teu dia a dia, que você tem que, sei lá, acordar num horário X para ir no trabalho e chegar lá no horário X, para sair para almoçar num horário Y até Y mais 1 hora, para Uhum. sair de lá em tal horário, para chegar em casa em tal horário, para jantar em tal horário, para, sei lá. A vida é toda diagramada de acordo É, com o seu relógio. se você não tiver um período de ócio, você vira um robô. Exatamente. Você vira uma pessoa que só segue aquilo, e aí vem, né, tudo aquilo que a gente conhece da sociedade moderna. Ansiedade, depressão. E é uma coisa que eu bato muito na tecla às vezes, porque eu vejo que não todo mundo vai, mas grande parte das pessoas hoje em dia, elas estão na vida de espectador, sabe? Elas só reagem. Elas Uhum, são reativas ao que é posto pra elas. Elas não têm sim. um ímpeto próprio, um Uhum, pensamento crítico em relação a qualquer coisa. Até porque na maior parte do tempo elas não se conhecem, sabe? Elas não. sim. Elas não têm Elas. tempo pra pensar nelas mesmas. Elas não têm Isso. tempo de ócio pra ter introspecção, pra ter Pô, mas eu fiz tal coisa, mas por que que eu fiz tal coisa? Sim, é porque também é tudo dado hoje em dia, né? Não só hoje em dia, Sim. vai. Você tem, sabe, N coisas. Você tem pessoas que formam opiniões na internet. Você Uhum. tem religião, independente da É. religião da pessoa. Você não precisa É... ter uma opinião formada, né? Tem alguém Não, formando uma opinião e você só exatamente. repete aquilo que a pessoa falou e tá fácil. O ambiente familiar, sabe? É um ambiente que, na maior parte das vezes, não se cria o pensamento crítico em casa, né? Só se Uhum. obedece a um conjunto de normas e regras e Uhum. torce-se pelo melhor, sabe? Sim. E escola também é a mesma coisa, porque né, a escola não está preocupada em formar gente para pensar, eles estão preocupados Não. em formar operário, em formar trabalhador comum. Sim, Então, quanto. eles estão preocupados justamente em formar pessoas que continuem perpetuando e criando e seguindo esse ciclo de pessoas Exatamente. cada Então, vez mais ocupadas. quanto menos questionamento é melhor. Então, assim, aquele tempo ocioso também, e hoje em dia, não que não se tenha mais tempo para ter ócio, tem sim, só que a gente substitui aquela coisa de, eu vou, sei lá, assistir um filme, ou sei lá, vou pensar na minha vida, por Uhum. ficar rolando o feed do Instagram e pronto, entendeu? Exatamente isso que eu ia falar. E às vezes até assistir um filme também não te Não impede significa. de ter ócio, sim. Sim, mas eu ia só complementar a questão do filme, ou sei lá, um filme, uma série, jogar um videogame, ouvir uma Uhum. música.
não quer dizer que por você fazer isso, você já vai criar esse pensamento crítico, ou sei lá, refletir sobre a vida, mas porque tem, né, obras e obras, mas querendo ou não, agrega, sabe? Tem uma cena ou outra, sei lá, numa comédia pastelão do Adam Sandler, tem alguma cena ali que você pode refletir sobre a sua vida. Sim. Não é possível que não tenha, sabe? Não tem obra que seja 100% um lixo. E não tem nada feito ou nada criado com o qual você não se identifique pelo menos com uma vírgula. Porque assim, também não tô falando que todo mundo devia ir num museu de arte e ficar 6 horas lá olhando pra um quadro. Não, sabe? Não sei nem o quão saudável seria isso. Mas um mínimo de interpretação de mundo. Eu acho que é isso, é interpretar o mundo ao seu redor, sabe? Sim. É se botar, não como protagonista da sua história, que papinho de coach do caralho. Sim, mas sim. é tipo um ser atuante na sociedade. Exatamente. Pelo menos ali no seu círculo próximo, né? E querendo ou não, você é impactado pelo que as pessoas pensam e impacta de volta. Então, se você não para pra pensar nisso, você só tá sendo levado. Basicamente você só tá de passagem. Fazendo um paralelo, teve uma vez que eu viajei pra Ubatuba e eu fui numa praia que tinha um rio que desaguava na praia, e aí eu só boiei no rio e deixei chegar no mar. Eu falei, então é assim que a sacola de lixo se sente. Entendi. Entendeu? Então é basicamente isso. Tipo, se você não bater a perninha, você só vai ser uma sacola de lixo na correnteza. Sim. E aí olha só, gera o conformismo, né? Que aí você vira uma pessoa conformada com tudo que tá acontecendo ao seu redor. Exatamente. Não só um conformismo, mas como você fica anestesiado. Tipo, o mundo ao seu redor não te afeta, você não tem força pra sei lá, combater alguma coisa que esteja acontecendo. Porque, que é assim mesmo. Porque não tem tempo pra isso, não tem um saco pra isso. Que é o tal que muito coach fala hoje em dia, que é o tal do estoicismo. Cara, estoicismo é conformismo. Conformismo, ele não te deixa... Não é que ele não te deixa, né? Ele te dá desculpas, ele te dá, sei lá, frases prontas pra você se conformar com aquilo que tá daquele jeito e achar que você não pode fazer nada pra mudar. Muito pelo contrário. Tudo que acontece hoje no mundo pode ser mudado e deve ser mudado. É por isso que eu gosto tanto do Hegel. Porque olha, o mundo te dá as coisas e como é que você vai reagir a elas, sabe? Tipo, imperativo pro Hegel que você tem que reagir. Tipo, não que você seja obrigado a reagir, mas tipo, faz parte do pensamento do cara que você reaja. Sabe? Mas até uma pedra. Até uma pedra reage. Tipo, se uma pedra num rio, se a correnteza ficar forte, ela vai sair dali. Sim. Sabe? Não é bem ela reagindo por conta própria, mas o meio natural faz com que alguma coisa aconteça, sabe? Sim. Não existe nada que é fincado em pedra, não existe nada que é sólido pra sempre. Cara, nem o planeta tá parado, sabe? Sim. Tipo, no espaço-tempo. Você deu o exemplo do rio, né? E aí sempre me lembro daquele videozinho do Bruce Lee falando, seja como a água. Sim. O rio, se ele encontra uma pedra no caminho, ele desvia. Se ele encontra uma árvore, ele desvia. Então seja como a água, reaja. Exatamente. Ó, tá vendo? Hugo nos levando até a cultura de Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Mente, Bruce Lee. Você já viu esse vídeo? Muito bom, cara. Depois eu te mando. Manda. Ai, do nada. Mas voltando um pouquinho, né? A gente tava falando daquela palavra chique que você falou pra definir o ócio. O flaner. O flaner. E uma diferença grande, né? Que daqui do Yugo pro GTA, por exemplo, é a quantidade de estímulos que a gente tem. Exatamente. Aqui... por isso que nasceu o flaner na conversa, né? Porque isso tudo, na verdade, era pra explicar que além desse papo cabeça, a gente também teria, tipo, coisas acontecendo o tempo inteiro em que a gente, tipo, a conversa vai morrer ali naquele ponto
E Porque vai você vai ter que começar parar pra prestar atenção pra... um tópico novo pra, tipo, caralho, que coisa estranha isso aqui. Aham. Seja de um Porque- NPC ou de um outro player, né? Sim, porque aqui a gente tem uma estrada que não tem saída nem entrada e um poste a cada, sei lá, 10, 30. 15 metros. 10, 15, não sei. É, No não, é bem GTA mais, não. né? No GTA você tem que tomar escolhas, né? Você tem que vai Vira ter um aqui, ponto vira da ali. estrada ali que você vai ter que não tem como você seguir, quer dizer, tem como você seguir reto, mas, né? É. Opa! Opa, Cara, eu já Tem- passei por aqui hoje, hein? já aquele mesmo lugarzinho ali você bateu. É. Tem pessoas que você vai ter que, né, parar o carro no semáforo pra elas atravessarem. Vai ter outros NPCs dirigindo. Acho que é uma experiência divertida da gente tentar fazer pra ver como Sim. que sai. Eu preciso tentar recuperar aquela conta da Steam também. Ah, mas aí é outra conversa. Porque Olha tem só, e a isso gente- também, né? E aí a gente já falou de duas coisas que a gente falou no episódio perdido, que era justamente essa questão de uma coisa que a gente fazia, né? Uhum. Que era pegar o carro, sair por aí dirigindo sem rumo, simplesmente pelo fato de estar num carro dirigindo sem rumo. Uhum. E um pouco de filosofia, a gente acabou não abordando as mesmas coisas, mas, né? Filosofamos um pouco também. Sim. Você tá pensando em fazer quanto tempo de episódio aqui? Não sei, acho que uns 45, 50. Não, beleza. Então é mais ou menos o que a gente fez do outro. Porque não sei se você percebeu, mas já tá com 33. Não, eu já percebi, é por isso que eu perguntei. E eu Aham. não sei, parecia que você ia encerrar o episódio. Não. É só pra dar um Só pra contexto mesmo. pontuar. Não, tudo bem. Porque tem isso também, pra quem. Bom, acho que fica meio nítido, né, a hora que a conversa entra por esses lados, assim, que a gente não faz uma pauta, a gente só entra Não. e grava. Exatamente. E tem alguns episódios que a gente tem um certo norte, né? Uhum, Tipo, vamos falar de coisa X, vamos falar de coisa Y. uhum. Mas a maioria dos episódios é realmente. Tá. E aí, como é que você tá? Direto Tudo bem? Direto do fundo da nossa cabeça. Sim. Então, e aí assim, eu tinha, né, proposto da gente abordar nesse episódio a frustração, Uhum. que eu não sei se você tá afim ou não. Vamos lá. Porque, assim, foi frustrante pra caralho o episódio passado não ter dado certo, né? Uhum. Mas a frustração nesse ponto, ela tem uma coisa até meio bonita, né? Porque ela te impulsiona pra você querer fazer um novo episódio. Sim, e isso é uma coisa que eu talvez. Não sei se eu me considero diferente da maioria das pessoas nesse sentido, mas é uma diferença que eu vejo da maioria das pessoas pra mim. Principalmente falando em jogo, né? Jogo. Pensa lá num jogo que você teve um puta de um avanço na história, que você teve, sei lá, Minecraft, né? Uhum. Você foi lá, construiu uma puta de uma casa, você criou não sei quantas mil coisas diferentes pra você fazer naquele teu espaço. Teu save corrompeu, você... teu carro parou. E aí você tem duas escolhas. Ou você nunca mais joga aquilo, ou você Uhum. cria tudo de novo. E eu nunca Sim. tive problema em jogo, em qualquer coisa da vida, em pegar e começar tudo de novo, começar tudo do zero. Começar do zero, né? Aham. E eu acho. E eu concordo com você, eu acho que tem sim uma certa beleza nisso que a gente tá fazendo. De simplesmente entender. Não, beleza. Foi uma coisa incrível, né? Uhum. Foi uma coisa realmente muito incrível que a gente fez. Mas acabou que não deu certo. Não deu certo por X, por Y. Eu acho que não tem importância, né? Apesar de ter Não sido entra. culpa sua. Tô brincando. Não, mas foi mesmo. Não, mas assim, de verdade, eu não vejo isso como um problema, como, nossa, que saco, vou ter que gravar tudo de novo. Porque eu gosto de gravar, eu gosto de fazer isso aqui Sim. que a gente tá fazendo. E Seja aí, isso... no Yugo, seja, né, só ali no Discord da gente sentado, se vendo e trocando ideia, eu gosto muito de fazer isso. Uhum.
É que aí me leva esse tópico agora de, tipo assim, a frustração e como é que a gente poderia ter lidado, me leva ao próximo tópico, tipo assim, corrompeu a gravação, porra, né, não gravou e tal. E aí, Uhum. qual é a sua... Quais são as atitudes possíveis que a gente pode tomar numa situação dessa? É, tipo, brigar pra caralho porque não gravou, ficar Uhum. puto porque não gravou, ou só, tipo, ok, não gravou, vamos lá, vamos gravar de novo, sabe? É, E, tipo não assim, gravou. não só em relação a uma coisa, né, tão particular quanto isso. Mas, sei lá, Uhum. na vida. Tipo, bati o carro, Sim, porra. Tá, beleza, você bateu o carro, né? ok, né, Acontece. franquia cara pra caralho e tal, mas, cara, o sol tá girando ainda, sabe? A Terra, amanhã o dia vai nascer de novo. Enquanto o Uhum. sol não engoliu o planeta, mas até o dia que Sim, isso acontecer, você já morreu faz tempo. sim. Então, É, se você tipo, quiser trocar e quiser que eu dirija, é só falar, tá? tá. Já tá querendo dirigir de novo? Não, só pra falar, assim. Vamos fazer, né? Porque meu dedinho já tá cansado aqui já. Tá. Com o carro em Opa, movimento. com o carro em movimento. Isso é assim que a gente gosta. Exatamente. Então, Ai, ai. assim, como você reage também às adversidades e às frustrações? Não, que pessoa evoluída que você é porque você mantém a calma a todo momento. Não. Mas é só, tipo, perde a cabeça pelas coisas que realmente vale a pena perder a cabeça, sabe? Perfeito. E que num mundo atual, cara, sem brincadeira, cada vez são menos. Porque eu tenho uma filosofia que eu tento aplicar ela em vários momentos da minha vida e eu consigo na maioria deles, que é Uhum. o que não tem remédio, remediado está. Exatamente. Sabe? É tipo. E isso vem muito do pensamento do Hegel, que é. Eu falo, depois que eu fiz o meu TCC, Hegel virou um Aham. norte pra minha vida gigantesco, sabe? Sim. Eu sou muito negligente em ler a obra inteira do cara, Uhum. mas o que eu tive que ler grudou na minha cabeça de uma maneira absurda. Sim. Que é tipo, cara, beleza. As coisas vão ser dadas pra você, as situações vão acontecer, desafios vão aparecer. E como é que você vai reagir a isso é basicamente o que importa, sabe? Uhum. Sei lá, de aparecer uma pessoa que te interessa romanticamente eu troco meu emprego ou não, sabe? Sim. Eu, Sim. eu, Pra eu, todas as escolhas, né? Pra todas as coisas que você tem na sua vida. sim, Essa, sim. essa lógica se aplica. Porque você tem um entendimento maior do que são coisas que você pode reagir e o que Uhum, são coisas que não faz sentido reagir. exatamente. E aí sim, né, entra a questão de, né, de novo, né, de brigar contra o estoicismo. Porque aquelas coisas, mesmo aquelas coisas que você não pode reagir, você pode aprender com elas no sentido de tomar escolhas, de fazer escolhas diferentes e tomar decisões diferentes para que Uhum, aquilo não aconteça de novo. exatamente. Né? Ou Ah, então tentar mudar as coisas no mundo para que aquela coisa não uhum. aconteça de novo. É, Pode falar. não, pode ir, pode ir. Não, e assim, e realmente escolher suas batalhas. Sim, Aí sim vale a pena, né? Saber pelo que vale a pena a gente brigar ou não. exatamente. Tudo bem que assim, a gente não pode ser também complacente com quase tudo, porque isso aqui pra mim não vale a pena, porque aí também é um pouco beronilismo já, sabe? Sim, sim. Mas é só, sei lá, tipo, eu posso dar um exemplo desses dias pra trás eu vi uma discussão muito intensa começar por um funil, Um sabe? funil. Um funil. Ah, É tipo, onde tá o funil? Não sei onde tá o funil, mas o funil tava aqui, mas o funil não tá mais aí. Eu não aham. sei onde tá o funil, mas esse funil tem que aparecer aqui. E tipo, meu, é um funil, foda-se, Sim, uma sabe? briga de 2 horas que as pessoas ficaram provavelmente, sei lá, Putas, perderam. acaloradamente, É, muito, muito. Perderam a estribeira total e aquilo desgasta emocionalmente as pessoas porque é uhum, um funil, sabe? um funil. É porque você quer Entendi. provar um ponto e é isso, sabe? E às vezes Aham.
foda-se seu ponto, sabe? Foda-se o Sim, meu sim. ponto, foda-se o seu ponto, o ponto do outro. É, É tipo, sei lá, não vale a pena, sabe? sim, sim. E, Quando é muito pequeno, não vale a pena. uhum. Mas assim, o que eu digo no sentido de escolher as lutas, né? Escolher as batalhas, a gente tem que ter em mente também que a gente tem poder de mudar o mundo. Sim, A não gente. dessa coisa romântica, utópica, que, ai, nossa, eu vou convencer um bilionário. Mas você pode Sim, mudar o seu mundo ali, o seu redor, sabe? sim. Não, e a quantidade de coisas que você pode fazer pra mudar o mundo são infinitas. Você pode Hum, fazer uma coisa pra mudar o seu mundo, sei lá, mudar uma coisa de lugar na sua casa. Você tá mudando o seu aham. mundo. Você Sim, pode se associar a um sindicato pra lutar por condições de trabalho melhor no lugar que você trabalha. aham. Você pode se associar a um partido político pra entrar na política e querer resolver, sei lá, alguma coisa. Exatamente. Tudo tá disposto pra você. Basta que você tenha disposição pra essas coisas também. Sim. Sabe? Inclusive, assim, eu tenho. Tinha dado uma afastada um pouco dessa coisa mais política, assim. E Uhum. depois das eleições aqui municipais, eu tenho. Não. É que também o meu papel é muito pequeno em relação a isso tudo, mas assim. Alguns dos vereadores que eu vi que foram eleitos e são muito atuantes em redes sociais, toda vez que eu vejo uma postagem deles lá, eu. E aí? Qual que é a proposta pra isso aqui? Por que você não Uhum. fez nada ainda, sabe? Tipo, uma Sim. porrada de gente votou em você e aí? Você vai ficar só fazendo esse postzinho? É. Então, sabe, aquela coisa que todo mundo sempre fala, é porque você precisa cobrar quem tá mais perto. E eu nunca fiz, e aí eu entendi que, Uhum. de fato, sim, a gente precisa cobrar quem tá mais perto. Sim. Então, assim, eu sei que por enquanto eu sou um, mas sei lá, se alguém vê, ou conversando aqui agora e alguém mudar. Mudar não, mas sei lá, pensar é mesmo, né? É tão fácil hoje em Uhum. dia cobrar. Sim. Então, E, é uma e mudança. justamente isso que a gente está fazendo no nosso tempo de ócio, a gente está tentando fazer pessoas entenderem que elas Uhum. podem ter uma forma de vida diferente. Sim. E às vezes nem é tão difícil assim, sabe? E às vezes nem é tão Não, difícil assim. não vai ser rápido, não é uma coisa instantânea, mas nem sempre é difícil. É É, mais uma coisa que você tem que ter constância do que de fato você fazer um grande esforço, sabe? Tipo, sei sim. lá, Na academia. verdade, na verdade isso é um problema que a gente tem na nossa sociedade atual como um todo, né? As pessoas Uhum. esperam que elas façam uma coisa hoje para daqui a 10 minutos ela ter resultado daquilo. Sim, mas é porque a gente E, vive na sociedade do imediatismo, né? e Um, não é um assim que a vida story tem funciona. 15 segundos, um Reels ali é um minutinho. Você já pulou para um outro conteúdo completamente diferente. Você Sim. vai assistir uma coisa no YouTube, você assiste em 2x. Uhum. Vai ouvir um áudio de alguém. Nossa, eu tenho um ódio de gente que ouve áudio no 2x. Eu tenho Às ódio de vezes. quem manda áudio. Aí você já é um robô, cara. Sabe? Não, 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 não. Mas a gente pode falar sobre isso depois. Mas e justamente isso tudo que vai contra o ócio, que a gente tava falando lá no começo. Lembra do ócio? Exatamente. Por Sabe? quê? Você tem tanta coisa, tanto estímulo, tanta coisa pra você fazer, tanta informação pra você acompanhar, que a hora que você entra em ócio, você começa a se sentir culpado. Sim, sim, As aquela pessoas coisa sentem do. culpa de Nossa, eu podia estar descansar. sendo produtivo agora, eu devia É, estar, sei lá, fazendo não, alguma coisa a nova. gente tem que não fazer nada. A gente, de vez em quando, a gente tem que entender que não fazer nada é importante. Não fazer nada é. Tal qual a gente vai, sei lá, praticar um esporte e você tem que dar um tempo entre uma prática e outra para o seu corpo se recuperar. O Uhum. ócio é a recuperação da mente, sabe? Da, Sim, da alma da gente. sim. Porque a gente vive tão bombardeado de tanta coisa, são tantos compromissos, tanta responsabilidade.
que é necessário que se tenha um tempo pra descansar a cabeça mesmo, sabe? Sim, É, tipo, um tempo pra não fazer nada. preciso não pensar em nada, eu preciso, sei lá, Uhum. viajar, eu preciso ir num parque, caminhar e olhar pro céu, olhar pra uma árvore, olhar pra um Uhum. bicho, sei lá, um sapo na lagoa, que seja. Sim. Sabe, eu vou olhar um gato subindo numa árvore, qualquer Uhum. coisa. E, e, É, e, e focar nisso, assim, não é, pelo máximo de tempo que você. sei lá, não, acho que talvez não seja nem focar, mas é deixar que aquilo abstraia todo o resto, sabe? Sim, 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 sim. Quer ver uma coisa É, que é assim, né? Não indico, principalmente pra quem mora em cidade, uhum, mas se você tiver a oportunidade de ir pra um lugar onde você possa fazer isso, é fazer uma fogueira e ficar olhando o fogo. também. Cara, eu acho que tem uma sensação muito mágica nisso. Tipo, Ouvir o fogo é legal. ouvir e ver. Eu acho que ver o Uhum, fogo é muito incrível. sim. Óbvio, né? Não façamos queimadas, não façamos. Não, não. Mas. Fogueira é uma coisa, queimada é É, outra, né? sim, sim, sim. Eu só tô deixando claro aqui, né? Pra É, não. Enfim. ninguém vem falar que a gente tá incentivando o crime ambiental, né? Exatamente, exatamente. Então, se você puder ir pra, por exemplo, um lugar onde você tem um camping, fazer um Uhum. acampamento e acender uma fogueira, observar uma fogueira é uma coisa muito legal. Sim, observar, ó, observar a fogueira, ouvir uma cachoeira, sabe? É, sentar em algum lugar pra ver o sol se pôr, numa Sim. vista bacana, Uhum. sabe? Ou Mas ver o assim, sol né? nascer, depende de qual horário que você gosta mais. Agora a gente tem que falar uma coisa muito importante. Não é Hum. abrir um vídeo no YouTube em 4K de uma fogueira Não, rolando. não, não, Não não. é baixar um aplicativo de som que simula o barulho de uma cachoeira ou simula o barulho da chuva. Não. É sair de casa e pegar e fazer essas coisas. Engraçado que essa semana passada aconteceu uma parada comigo que eu achei muito efeito borboleta e teve um pouco a ver com ócio, assim, sabe? Com essa Ah, coisa de contemplar o mundo. Que uhum, basicamente o que a gente tá falando é contemplar o ambiente ao nosso redor, né? sim. Que tudo começou pelo meu filho, acordando 5 e pouco da manhã pra mamar. Uhum, E aí eu, pingando de sono, levantei pra fazer o mamar dele, vim e trouxe o mamar. E aí, uhum, assim, quem tem gato sabe, mudança é sempre uma coisa difícil. sim. Porque tem no período de adaptação. Ai, o meu gato se adapta. Tá bom, foda-se, a minha é foda. Uhum, É... E aí, assim, pra ela não ficar na sala e talvez não arranhar o sofá e tudo mais, então eu tô deixando ela no escritório barra quintal aqui. Deixo um acesso pra ela que é esse aqui. uhum, E aí aqui ela vai pro quintal. Então, assim, eu voltei pra sala pra ver se o gato tava na sala, toquei o gato, só que tava tudo muito escuro, eu não tive certeza se eu vi o vulto dela passar ou não. Acendi a luz da sala. uhum. Aí depois daquele, né, flashlight ali, do flashbang Aham, da da luz luz acendendo. acendendo e até a pupila voltar ao normal, eis que eu olho no chão, uma barata, mas assim, enorme. Hum, E aí eu, puta, beleza, barata, vamos lá. Temos que aham, resolver isso agora, 5 e tanto da manhã. E aí, assim, até eu achar o veneno, que eu não achei o veneno, vim perguntar pra minha esposa onde tava o veneno. E ela também, tá lá fora. E eu, tipo, ok, tá lá fora. A hora que eu olhei no corredor do quarto aqui, a barata tava já, tipo, na porta da frente, assim, do quarto. uhum. Mas muito no alto. Muito no alto. Eu falei, essa porra vai voar em mim no momento que eu pôr a cara pra fora. Sim. E aí, no ápice da minha coragem, eu viro pra minha esposa e falo, mas nem fudendo que eu vou sair nesse corredor agora. A gente já passou pela minha cabeça. A gente corta a grade aqui, sai pela sacada e deixa o apartamento pra barata. Foda-se. Pra Mora no barata. carro. E aí, né, mulher foda que ela falou, tá bom, eu vou lá e pego. E assim, ela saiu como se esse corredor fosse a passarela do Fashion Week, entendeu? E eu, tipo, Aham. na porta, Escondido assim. debaixo do cobertor. Não, escondido atrás da porta. Eu tava literalmente escondido atrás da porta nesse momento. E eu, tipo, caralho, ela é literalmente o homem da casa nesse momento. Sim. E aí ela pegou a lata de veneno e assim, mano,
ela descarregou o pente na barata. Entendeu? Descarregou o pente, mas muito na barata. E nisso tudo, nesse processo todo, eu já tinha perdido o sono muito, assim. Aham. Eis que eu olho pra sacada do apartamento e o céu já tava meio rosa. Eu falei, nossa, que bonita a vista aqui. Eu não tinha reparado que aqui o sol nasce bonito assim. Fui tirar uma foto e tal. Acabei sentando no sofá e aí a gente ficou. Esqueceu ali. da esposa, esqueceu da barata, Não, esqueceu não, da não. gata que começou a história, o leite no fogão queimou. Então, tipo assim, como uma coisa foi levando a outra, que Aham. aquele momento de obrigação no meio da madrugada acabou terminando num momento de contemplação que, assim, terminou que os dois sentou no sofá e a gente ficou trocando ideia 6 horas da manhã ali de boa, sabe? Uhum. Então, Perfeito. foi um momento agradabilíssimo que a gente teve por acarretado por um bebê chorando, sabe? E Sim. como uma coisa leva a outra e assim, se eu, sei lá, fosse só, foda-se, vou lá fazer uma maia e vou voltar a dormir, eu tinha perdido isso tudo, sabe? Eu não tinha tido Sim. a história emocionante da barata, eu não tinha o momento de contemplação da vista da minha casa nova e não Uhum. tinha tido um tempo de qualidade com a minha esposa ali no momento. Tudo isso Isso porque tudo, eu... isso tudo só bebê aconteceu chorou. porque o bebê chorou e eu estava disposto a viver o dia. Sim. Entendeu? Em algum momento eu despertei. Obrigado, barata. Muito bom. A barata fez você despertar pra vista da sua sacada. Exatamente. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. E é tipo assim, se eu não tivesse esse ímpeto de ir na sacada e olhar, só, tipo, sei lá, foda-se, o dia tá nascendo, sabe? Aham. Eu tinha perdido a parte mais legal da minha manhã, que foi olhar a janela, sair na Uhum. sacada, sentar com a minha esposa ali no sofá da sala e a gente conversar, sabe? Você sabe que ultimamente eu tenho... Obviamente, né? Tá muito quente. Eu tenho dormido muito com a janela aberta. Sim. E aqui onde eu moro, aqui onde eu... né, a vista da minha janela também, realmente é muito legal ver o sol nascendo. E por uma estranha coincidência ou algo do tipo, nos últimos, sei lá, 3, 4 dias, 5 dias, sei lá, eu tenho acordado justamente em tempo de olhar pela janela assim e ver o sol nascendo. E é uma laranja tão diferente, é uma coisa tão bonita. Não Eu é acordo, eu abro o olho e falo... no final do dia, né? Eu falo tipo, nossa, eu poderia ficar acordado só olhando isso, né? Só vivenciando isso. Mas Sim. obviamente, né, eu volto a dormir, porque... Porque a gente tem que descansar também. O corpo Sim. também precisa descansar. Não, mas Também é importante não, descansar. a gente não precisa ver o sol nascendo todos os dias da nossa vida, mas de vez em quando é bom. Sim, de vez em quando é muito bom. E eu te digo mais, eu acho que o sol se pondo é mais legal do que o sol nascendo. Você acha? Mas isso é uma discussão pro próximo episódio. É que eu acho que ele é mais bonito, mas aí tem uma coisa triste, porque tem a ver com a poluição. Porque os tons de cor que o sol tem quando ele se põe, muitos deles são pelos gases, Ah, sim, sim. sabe? Quando a gente Mas- vê aquele vermelhão, aquela bola vermelha no céu, Sim, é sim. mais por conta dos gases que tem ali do que de fato. É muito mais, porque- sim. É muito mais de poluição, é muito mais de... Mas, né, também é saber ver a beleza até nas coisas ruins, né? Também é um Pois pouco é. de um exercício de vida ali. Que até no lixão nasce flor. Exatamente, como diria Mano Brown. Como diria Mano Brown. Muito bom, cara. Então, Eu acho que 55 minutos chega por hoje, mas chega fica por aí a esse mensagem. episódio. Contemplem a vida, sabe? Vê, Fica aí. repara no mundo ao seu redor. Não Aproveitem só do ande. ócio. Exatamente. Entendam que o ócio, ele não... Óbvio, né? Enquanto seres humanos dentro de uma sociedade que preza por um sistema que a gente precisa produzir para sobreviver, eu estaria sendo idiota se eu viesse para cá e falar aqui, né? E falasse, olha só, você não precisa produzir nada. Não, a gente tem que produzir. Lógico. Inclusive o ócio, ele ajuda a gente a produzir. Mas Só que, né? Só que exatamente. Não se prendam na ideia de só produzir. De Entendam produzir o que tempo o todo. ócio... Exatamente. Entendam que o ócio,
ele te ajuda a produzir, e estar em ócio não deve ser sentido como uma coisa de culpa. Você não né? Se permita ter o ócio, eu acho que a mensagem é essa. Sim. O ócio é como se fosse uma recarga da mente até, sabe? É tipo, pensa no ciclo de chuva, o ciclo da água no planeta. Não chove o tempo inteiro, não é seco o tempo inteiro. Cada hora tem o seu tempo de acontecer. Então, assim, tem a hora da produção, mas tem a hora do descanso, sabe? Se você só produzir, você vai se esgotar em algum momento. Isso aí. Isso aí. É isso. Que episódio maneiro. Né? O Hugo, ele desperta o melhor de nós. Uma coisa muito boa na gente. Inclusive, esperem mais episódios com o Hugo, porque... Com certeza. Gostamos muito do formato. É isso. Alguma consideração final? Não, só queria indicar uma série que eu reassisti essa semana, que ela é bem curtinha e até tem um pouco disso, fala um pouco de questões da vida e tal, mas não voltada diretamente pro ócio. Chama Afterlife, do Rick Gervais. Rick Gervais, sei lá. Gervais. Nunca assisti. Cara, 3 temporadas, 6 episódios cada temporada, meia hora cada episódio. Muito boa. É um cara que ele perdeu a esposa e ele tá em intentos de se desviver. E aí ele começa a ter pequenas conversas ali, pequenas trocas. Ele é um jornalista, trabalha num jornal pequeno de uma cidade pequena. E ele vai tendo pequenas doses de diálogos mesmo, ou de situações que mostram que a vida não acabou, sabe? E é muito, muito bonita a série. O plot da série é muito bonito. Legal. Posso fazer uma indicação também? Claro. Há pouco tempo atrás, eu não sei se eu cheguei a comentar isso em algum episódio anterior ou se eu comentei sobre isso no episódio perdido. Mas existe uma série que eu fui assistir ela achando que ela ia ser um negócio meio bobalhão, assim, meio The Office. Mas ela me surpreendeu muito porque é uma série que trata sobre muitos assuntos sérios. Ela trata sobre muitos assuntos importantes. A série chama The Orville. Você comentou. Eu comentei? Episódio, comentou. Mas foi no Perdido ou foi em algum episódio que foi pro ar? Se eu não me engano, foi no Perdido. No Perdido? Então, vale a pena. Então. Porque assim, é uma série meio... Eu falava, bom, vai ser tipo um The Office no espaço, né? Meio Star Trek, assim. Só que não, cara. Nos, sei lá, 5, 6 primeiros episódios, os episódios eles trazem dilemas éticos, dilemas morais, dilemas legais muito pesados, assim, muito importantes pro nosso dia a dia de hoje. E é uma série que eu achei muito, muito interessante. Maravilha. Muito bem. Fica aí as dicas de séries pra essa semana pra vocês. Não é sempre que eu vou trazer, só quando eu achar muito pertinente eu vou trazer. Sim, tipo, sim, com Afterlife certeza. eu achei do caralho. Muito relativo ao top. Reassistir Afterlife é muito bom. Muito bem. É isso, né? Isso, minha gente. Vamos indo nessa? Vamos indo nessa. Que eu acho que depois daquela colina ali já chega na praia. Já chega a praia. Muito bom. É isso, minha gente. Então, se vocês gostaram, não se esqueça de comentar. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, do que a gente falou, se vocês concordam, se não concordam. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal e não deixa de ativar o sininho para receber as notificações sempre que a gente lançar vídeo novo. A gente tenta lançar vídeo todo dia, mas esses vídeos assim da gente conversando são um pouco mais raros, um pouco mais separados. É um pouco mais complicado de conseguir essa gravação de todo dia. Aliás, de nós dois, porque a agenda é um pouco complicada. Acho que agora as coisas vão se acertar. E aí a agenda vai ficar um pouco mais regrada. Isso aí. Mas é isso. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Beijo.